Governo Trump ameaça uma verdadeira guerra comercial, inclusive anunciando que está ignorando mercados, hein? Que não liga se o remédio for amargo, mas se ele for necessário. Colocando que se a China não voltar atrás da sua ideia de taxar em 34% os produtos americanos, ele colocará tarifas adicionais de 50% em cima de produtos chineses. E aliás, até fala que aceita negociar com a China, mas com uma única condição, que já adianto para vocês, é praticamente impossível que seja aceita pelo governo Xi Jinping. Enquanto isso, alguns países e organizações, como por exemplo Israel, que tem Benjamin Netanyahu fazendo visita aos Estados Unidos, querem fazer uma renegociação de taxas, e até a União Europeia aceita colocar zero tarifas sobre produtos americanos, mas alega também que já tem as suas retaliações preparadas contra o governo Trump. E o Brasil, hein? Como será que ele vai responder? Alguns informantes do Itamaraty dão indicativos da resposta que o Brasil vai dar às sobretaxas ao governo Trump. Reclamaremos na OMC? A gente vai taxar produto americano? O que o Brasil fará, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre uma guerra generalizada em territórios palestinos, como Jerusalém Oriental e também a Cisjordânia, como um pedido desesperado para o fim da guerra na faixa de Gaza, enquanto Israel anuncia que, com as suas recentes operações militares, avançou em 50% do território da faixa de Gaza, e inclusive incentivando uma migração voluntária de palestinos. Para finalizar, pessoal, falar também sobre o Ayatollah Ali Khamenei, sim, liderança, chefe de governo e de Estado do Irã, que coloca suas tropas em estado de atenção, temendo uma possível retaliação militar dos Estados Unidos. Anuncia que aceita negociar com negociações indiretas, mas até já ameaça aliados regionais ou países da região, caso eles ofereçam suporte ao ataque dos Estados Unidos. Aparente, o Oriente Médio também está em uma iminente guerra. Enquanto isso, nós temos também a Ucrânia anunciando que fará, ou pelo menos vai negociar, finalmente, o acordo de minerais com os Estados Unidos até semana que vem. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal também e está oferecendo para você, nesse momento de instabilidade, de questões financeiras, sobre taxas. Se a gente pegar, galera, é queda do óleo, é queda de criptomoeda, é queda de ativos internacionais. Geralmente, ativos mais seguros como ouro, até mesmo como dólar, eles são mais buscados, por isso que a gente teve um aumento aí bem sensível do preço do dólar nos últimos dias. Não é uma recomendação de compra, mas caso você queira comprar, galera, aí sim, tá? Usa a Nômade porque ela é referência, a maior e melhor corretora e conta internacional do Brasil. Taxa de corretagem zero, não tem taxa de manutenção, taxa de nada, tá? É super didático, você vai lá, baixa o aplicativo, faz seu registro, muitas vezes no mesmo dia você já é aceito e já pode comprar os seus dólares com as menores taxas do mercado. Utilizando o cupom ainda Ricardo20, você tem acesso a até 20 dólares de cashback na sua primeira conversão cambial. Eu, galera, sempre aproveito, né? Para ir montando ali minhas posições, mês a mês, tal, porque acho que diversificar a carteira é uma coisa importante. Caso vá querer também fazer uma viagem internacional, a Nômade aceita em mais de 180 países, deixando super fácil, não precisa comprar euro, dólar, várias moedas, galera. Paga com a Nômade, tá super certo. E ainda pode usar o cartão de crédito Nômade Explore, inclusive aqui no Brasil, tá? Você vai pagando conta de escola de filho, posto de gasolina, restaurante e vai ganhando cashback em dólar e ainda acumulando pontos, que podem ser trocados por várias vantagens. Inclusive com pontos que não expiram. Para eu que sempre esqueço de trocar, cara, nunca vence, né? Para mim é sensacional. Além de tudo, tem acesso ao Nomad Lounge e vários outros benefícios que um cartão Visa e Nômade podem te oferecer. Confira ali as condições. Belezinha? Então, pessoal, QR Code aqui na tela para vocês, ou link na descrição, Ricardo20 e compre aí os seus dólares. Não é uma recomendação de investimentos, mas caso você queira, a Nômade te ajuda muito nesse processo. Belezinha, pessoal? Como vocês puderam perceber, né, não estou no nosso ambiente aqui natural, mas amanhã a gente já volta para o nosso ambiente convencional, tá bom? Bom, galera, vamos lá, ó. Como a gente vem tratando nos últimos dias, o Trump fez aquele tarifaço, colocando mais de 100 países, quase inclusive todos os países do planeta, salvo raríssimas exceções. Mas eu diria que assim, vamos ser sinceros aqui, né? Eu e você. A gente sabe que tem um objetivo principal. Esse objetivo principal chama-se China. Os Estados Unidos, ele tem hoje uma balança comercial negativa, mais ou menos de 1,5 trilhão de dólares por ano, pelo menos se continuasse no ritmo anual do que aconteceu no mês de janeiro e no mês de fevereiro, chegaria a 1,5 trilhão de dólares.
E só com os chineses a gente fala de uma tarifa, de um déficit comercial de 267 bilhões de dólares, por exemplo, que foi ano passado. Para vocês terem uma noção da importância hoje da relação entre Estados Unidos e China, a China representa hoje para os americanos 10% de tudo que eles importam, mas somente, entre aspas, 5% de tudo que eles exportam. Então, é uma relação deficitária para os americanos. E por isso, os Estados Unidos fez essa política de sobretaxas contra todos os países. Lembrando que a gente até comentou já no em vídeos passados, que talvez não tenha sido da maneira mais justa possível, porque ele fez baseado no quanto que o país tem de déficit comercial. Então, países, por exemplo, que quase nem taxam os americanos, como Israel, que 98% dos produtos entram livremente no mercado americano, mas tem um superávit comercial com os Estados Unidos, Israel tem uma taxa de 17%, enquanto país como o Brasil, que é muito mais protecionista, espero que eles não nos ouçam falando isso, né, mas que é muito mais protecionista, mas tem uma relação deficitária com os Estados Unidos, teve a sua taxa mínima, a taxa de 10%. A China, somada às taxas, o cálculo que o Trump apresentou, tarifas de 34%. Só que como já tinham tarifas de 20% e podem ter ainda mais tarifas, porque a China negocia petróleo com a Venezuela, essas tarifas estão em 54%, podendo chegar a quase 74%. A China não aceitou essa retaliação, essas taxas americanas, e anunciou sobretaxas de 34% também contra produtos americanos, sanções, punições a 11 empresas americanas que supostamente, além de fazerem mal para a sociedade chinesa, por roubo de informações, enfim, ainda compactuam com a independência de Taiwan e também a minoração, menores exportações de minerais terras raras, que eu diria que assim, pouca gente na mídia está colocando atenção nisso, mas que talvez seja ainda mais sintomático, ainda mais importante. Tanto que, por exemplo, a Ucrânia anunciou, falei para vocês na introdução, que pretende fazer um acordo minerais terras raras na semana que vem com os Estados Unidos. Os próprios russos também estão anunciando a tentativa de um acordo de minerais terras raras com os americanos, e os americanos estão desesperados para depender menos dos chineses. Os minerais terras raras são essenciais para a produção de equipamentos tecnológicos, equipamentos de defesa, e hoje cerca de 70% de tudo que o mundo produz desses minerais está concentrado na China. E a China simplesmente limitou a exportação por conta dessa retaliação contra o governo americano. O Trump falou que eles se precipitaram, que eles fizeram de maneira errada, e agora anunciou as suas retaliações. Colocou que se a China não retirar seu aumento de 34% sobre os seus objetos, sobre seus abusos comerciais de longo prazo até amanhã, dia 8/4, os Estados Unidos vão impor tarifas adicionais de 50% com efeito já no dia 9 de abril. Além disso, todas as negociações com a China sobre reuniões solicitadas serão canceladas. Inclusive, foi além, tá? Fez mais algumas críticas na postagem, colocando que a China impõe tarifas monetárias e não monetárias, subsídios ilegais, manipulação de moeda, e fazem isso, inclusive, há muito tempo, alegando que os chineses fazem uma desvalorização artificial do yuan para dificultar importações e facilitar suas exportações. E quando a gente fala de tarifas ou de protecionismos, eles não precisam vir necessariamente na forma de subsídios, ou seja, o Estado ajudando as suas empresas locais, mas pode vir com as chamadas tarifas protecionismo não tarifários, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, eu até compraria, sabe, os seus produtos, mas infelizmente você rouba minha propriedade intelectual. Americanos, eu até compraria os seus produtos, mas infelizmente isso aqui vem de uma área, por exemplo, que tem uma super exploração de mão de obra. São barreiras ambientais, barreiras sociais, enfim. Cara, convenhamos, vamos trazer aqui nome aos bois, né? Os americanos fazem muito isso, inclusive, com produtos da América do Sul, inclusive é nós Brasilzão, e fazem muito isso com produtos chineses. O Biden, por exemplo, retaliou e proibiu a negociação com várias empresas chinesas, não exatamente colocando barreiras tarifárias, mas colocando barreiras não tarifárias. Essa questão de propriedade intelectual, essa questão das questões sociais, a China superexplora a mão de obra, a China tem a questão dos uigures, mas enfim, foi a crítica que o governo Trump fez, anunciando que a China tem que retirar até amanhã esses 34%. Posso ser sincero, galera? Pelas demonstrações que a China deu até agora, isso não vai acontecer. Inclusive, a própria embaixada chinesa, quando viu que o Trump fez essa reclamação e essa postagem em público, fez, a partir da sua embaixada, um vídeo com o Reagan. O Reagan, para quem não sabe, talvez seja um dos principais nomes do Partido Republicano, pelo menos no século XX.
Ele foi um presidente, galera, que tentou não, mas organizou e liderou os Estados Unidos no momento pós-crise do petróleo, pós uma década de 70 altamente conturbada, e ele é visto, principalmente pela área um pouco mais liberal do Partido Republicano, como um símbolo ali, né, de um governo bem-sucedido. E ele fala explicitamente no vídeo que os chineses colocaram, e é bem sintomático, né, que o Trump do Partido Republicano esteja sendo retrucado por um republicano, que é o Reagan, pela embaixada chinesa colocando isso, que as tarifas, elas em curto prazo podem até ser um sinal de patriotismo ou de trazer benefícios para as empresas locais, mas em curto prazo diminui a competitividade, diminui o estímulo à produtividade das indústrias americanas, causa inflação e uma recessão global, que aliás é o medo que se estabelece hoje nos mercados não só americanos, mas nos mercados mundiais. Você pega bolsas aí, as bolsas asiáticas, que foram muito impactadas com essas taxas, caindo questão de 5, 10%, entende? Então, é o medo que se estabelece. Mas o Trump garantiu, existe um jeito da gente começar a negociar com os chineses. Sabe como? Reduzindo o nosso déficit comercial. Na verdade, não reduzindo, mas a gente inicia conversações se a China deixar os americanos terem um superávit comercial com os Estados Unidos. E aqui vai um papo bem importante, tá? Como eu falei para vocês, os Estados Unidos têm uma balança comercial deficitária, e isso há décadas. Mas, cuidado, porque não estamos no período colonial, em que a balança comercial era definitiva para você de fato saber se um país estava bem sucedido ou mal sucedido economicamente. Hoje, por exemplo, quando os americanos têm uma série de empresas espalhadas pelo mundo, sei lá, você come um McDonald's ou um Burger King aqui no Brasil. Cara, não é balança comercial. Os americanos não estão exportando hambúrguer para o Brasil, mas essa remessa de lucros vai em direção ao Estado americano, pelo menos grande parte dela. Isso entra também na conta. Entende? Quando os americanos ficam comprando, por exemplo, título de dívida de outros países ou fazendo financiamentos, empréstimos, isso também é dinheiro que está indo para os Estados Unidos sem ser balança comercial. Então é ignorar que existem outras variáveis que podem se prejudicar caso os americanos tenham uma balança comercial positiva. Cara, sabe quais países têm balança comercial positiva? Vários países subdesenvolvidos. Sim, porque eles ficam exportando um monte de commodity, mas não tem dinheiro para importar produtos estrangeiros. Significa que a economia deles é maravilhosa. Ou os americanos, que têm décadas e décadas de balança comercial negativa, mas ganham dinheiro de várias outras maneiras, têm uma economia, claro, muito mais saudável, muito mais pujante, muito mais abrangente, que a economia de países que têm uma balança comercial positiva. Não estou falando que a balança comercial é uma coisa desprezível ou que os Estados Unidos não deveriam negociar uma melhoria das condições comerciais. Eu já trouxe aqui para vocês em vídeos passados. Eu defendo que sim. O Trump ele deveria reaver, talvez até com os chineses. Pô, galera, 260 bilhões de dólares por ano, talvez mereceria um pouco mais de uma equidade comercial. A China se mostrou disposta a negociar no começo do ano. Trouxe aqui para vocês. Não, a gente aceita. Inclusive até trazendo preocupações para o Brasil. Porque se a China começasse a reduzir o déficit comercial com os Estados Unidos, possivelmente seria por meio da soja, do frango, da carne, deixando de comprar de quem? Do Brasil, entende? Então, assim, não acho que o Trump está errado em todos os seus méritos. A questão é a maneira que ele fez isso. Vamos taxar todo mundo e agora espero que os países voltem a negociar. Inclusive, enquanto eu gravava para vocês, a China já foi apresentando algumas respostas, anunciando, por exemplo, que estão lutando uma guerra comercial com os Estados Unidos há 8 anos e que tem uma série de respostas já preparadas. Alegam, por exemplo, que eles têm um mercado interno pujante, e de fato tem, né? E que, inclusive, se comparado a outros países, ainda é relativamente pouco explorado em relação à questão comercial da China. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o quanto que a China depende do mercado externo comparado ao mercado interno, comparado com outros países, a China ainda tem uma dependência muito grande do mercado externo, ou seja, há um grande potencial de exploração do seu próprio mercado interno, e a China vai apostar nisso. Muito possivelmente com políticas de desvalorização cambial do yuan para facilitar a exportação e dificultar a importação, e alega inclusive que os Estados Unidos hoje dependem muito mais da economia chinesa do que exatamente a economia chinesa depende dos Estados Unidos. Alegam que é péssimo essa guerra comercial, mas que não vão arredar o pé, e que inclusive isso se apresenta como uma oportunidade para a China investir ainda mais em setores que eles consideram estratégicos, inclusive tecnológicos. Ou seja, a guerra comercial está confirmada. Inclusive o Trump, ele já teve um bom sinal de 50 países, pelo menos segundo as informações dos Estados Unidos. Hoje mesmo, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel,
além de estar discutindo retaliações contra o Irã, uma parte mais militar e geopolítica, também está discutindo questões comerciais. Porque, como apresentei para vocês, o Israel foi taxado em 17%. Israel vai ter que fazer o quê? Tirar os 2% que sobretaxa de produtos americanos? Até anunciou que faria isso, entende? Então, algumas negociações vão acontecer e até a própria Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, ou seja, a presidente da União Europeia como um todo, anunciou que está disposta, assim como foi proposto pelo Elon Musk, fazer um 0 a 0 nas tarifas comerciais. Ou seja, a União Europeia não taxa produtos americanos e os Estados Unidos não taxam produtos europeus. Sendo sincero, eu acho muito difícil que isso seja aprovado, inclusive pelo lado da União Europeia, que é extremamente protecionista. Mas uma redução de tarifas, cara, por que não? A gente já teve retaliações, inclusive, de montadoras. A Audi, por exemplo, anunciou que não vai mais exportar para os Estados Unidos. Jaguar Land Rover foi pelo mesmo caminho. A Ursula von der Leyen falou que aceita negociações, mas também que está pronta para já no dia 15 de abril, uma primeira tarifa, e no dia 15 de maio, fazer mais uma rodada de tarifas caso os americanos não aceitem negociar com os europeus. Cara, de verdade, há um temor, viu? Porque se o Trump sobretaxar em 50%, eu acho que já deixa de ser até só uma questão comercial e passa a ser uma questão geopolítica. Os chineses vão afinar para os americanos, vão aceitar as ameaças dos Estados Unidos. Eles já anunciaram que não negociam sob pressão e que vão sim responder à altura caso os americanos sobretaxem mais os produtos chineses. E claro, com duas maiores potências econômicas sobretaxando uma outra, a guerra comercial é iminente. Professor, e o Brasil? O Brasil, como que ele está se posicionando? Eu até trouxe para vocês. O Brasil é um país muito protecionista em relação às taxações de produtos americanos. A gente foi taxado, entre aspas, só em 10%, porque mesmo sendo protecionista, a nossa relação comercial é deficitária com os americanos. Portanto, as informações do Itamaraty batem com o que eu estava trazendo para vocês. Muito possivelmente o Brasil, pelo menos no primeiro momento, não anunciará sobretaxas contra produtos americanos. Não faz sentido comprar uma guerra comercial, entre aspas, só por conta de 10%. Talvez com uma atitude simbólica, a gente entre com uma representação na OMC, mas sabendo que é uma organização que goza de cada vez menos credibilidade, inclusive com os Estados Unidos, que até pararam de financiar a organização. Muito possivelmente o Brasil, agora no dia 10 de abril, cancelará ou exigirá, aliás, vistos para que os americanos entrem em solo brasileiro. Mas excetuando isso, diretamente contra os Estados Unidos, pouca coisa será feita. Agora, no âmbito do Mercosul e do próprio Brasil, isso sim. O Brasil, por exemplo, já tem viagem marcada para a China, muito possivelmente aumentando a abrangência dos acordos comerciais. A gente tem estabelecimento de relações diplomáticas com os indianos, fora outras visitas que a gente fez, por exemplo, ao Japão e ao Vietnã. O próprio Brasil, por exemplo, vai participar de uma reunião da ASEAN que vai ser sediada na Malásia. Fora que a gente pode pegar, por exemplo, o próprio Mercosul. Muito possivelmente, essas sobretaxas vão acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. Alguns países um pouco mais reticentes da União Europeia estão dispostos a acelerar parcerias comerciais, e o Mercosul tem negócios para fazer também com a Indonésia e com outros países, como Emirados Árabes Unidos e a própria Indonésia. Ou seja, a ideia é que o Brasil pode se aproveitar tanto do ponto de vista nacional como também do Mercosul para ampliar as suas parcerias comerciais. Professor, mas e se a guerra comercial se alastrar, se ela ficar cada vez mais tensa, poderosa, tal? Isso não pode minar a popularidade do governo? Creio que sim, mas o governo conta com a ideia de uma unidade nacional. Em que sentido? A gente teve as provas aí. A lei que o Senado fez, que permite as retaliações do Poder Executivo contra essas sobretaxas estrangeiras, a relatora foi a Tereza Cristina, que é uma ex-ministra do governo Bolsonaro, que fez uma proposta para deixar com que o Lula, do governo opositor ao governo Bolsonaro, pudesse fazer essas medidas de retaliação. Convenhamos que essas taxas atrapalham o Brasil inteiro. O setor do agronegócio, que geralmente é mais pró-Bolsonaro, vai ser impactado com as exportações alimentícias. O setor siderúrgico do Sudeste, a produção de etanol, por exemplo, do litoral do Nordeste, da Zona da Mata, seja, por exemplo, a produção, por exemplo, de papel, celulose do sul do país, entende? Então isso pode trazer um sentimento de união nacional que, independente se é governo de esquerda, direita, tal, o Brasil vai ter poder, capital político para poder retaliar o governo Trump, embora, claro, isso traga vários prejuízos também econômicos ao Brasil.
Vocês acham, pessoal, que o Brasil deveria retaliar ou já que foi só 10% e a gente pode se aproveitar desse vácuo de mercado deixado pelo governo Trump, a gente pode se aproveitar para estabelecer mais parcerias comerciais, hein? Deixa aí nos comentários. Hoje, galera, a gente teve também uma notícia bem importante acerca de uma greve generalizada de palestinos na Cisjordânia e também em Jerusalém Oriental, que são os territórios majoritariamente ocupados pelos palestinos, excetuando, claro, né, a faixa de Gaza. Foi uma coalizão entre várias vertentes diferentes de movimentos palestinos, inclusive movimentos rivais, como, por exemplo, o Hamas e o Fatah, que têm interpretações diferentes de como formar o Estado palestino. Segundo esses dois grupos e outros também, a ideia é fazer com que, com essa greve generalizada, o mundo volte as suas atenções para o que está acontecendo na faixa de Gaza, para pedir, ou até mesmo para exigir, o fim dos conflitos regionais. Quando a gente pega, por exemplo, Ramallah, que é a sede da Autoridade Nacional Palestina, a gente pensa que esse conflito está impactando, entre aspas, só a faixa de Gaza. Isso não é verdade. Poxa, cara, até a Cisjordânia, a gente já teve mais de 900 mortes. Seja com os colonos judeus, que estão perseguindo os assentados da Cisjordânia, seja com as operações militares, por exemplo, de Israel, no território da Cisjordânia, inclusive em campo de refugiados, entende? Então há uma pressão generalizada, e essa greve mostra isso, a ideia de fim da guerra, fim dos ataques de Israel. Mas eu diria, galera, que cada vez mais com o apoio dos Estados Unidos, a ideia está indo justamente no caminho oposto. Por exemplo, hoje a gente teve a divulgação por parte de Israel que cerca de 50% do território da faixa de Gaza já está controlado pelas tropas israelenses. Principalmente na região que fica próxima ali da zona do que eles estão considerando como a safety zone, ou a zona de segurança. A ideia de Israel é fazer, palavras de Israel, o Israel Katz falou sobre isso, o Benjamin Netanyahu também, uma espécie de zona tampão, uma safety zone, uma zona de segurança, para impedir novos ataques. E claro, como a gente teve recentemente cerca de 10 foguetes sendo disparados contra Israel, o Estado de Israel está utilizando isso para justificar ofensivas e agressões ainda maiores contra o território da faixa de Gaza. Inclusive, o Benjamin Netanyahu já falou que não tem certeza se aqueles territórios vão ser devolvidos, até porque ele falou que ele vai manter uma zona de segurança e vai incentivar até mesmo a saída de palestinos, no que ele está chamando de uma emigração voluntária. Quando você pega relatos dos moradores e até membros do próprio exército israelense, o pedido de Israel é que essas áreas, que seriam a safety zone, a zona tampão, que seriam as áreas dominadas por Israel no futuro, a ideia é destruição. Então eles estão destruindo plantações, destruindo zonas comerciais, possíveis zonas industriais, atividades econômicas e as residências. Vão falar que a guerra acabou. Os caras não vão ter para onde voltar. Eles vão ser obrigados a sair da faixa de Gaza para continuar tendo acesso aí a algum tipo de vida, mas muito possivelmente fora dos territórios palestinos. Ou seja, apesar dos protestos, apesar da greve, não vejo, tá, uma solução que se baseie numa passividade regional sem uma continuidade dos ataques de Israel. Inclusive, um dos temas que o Benjamin Netanyahu foi tratar com Trump não foi só a questão comercial, mas também a questão da faixa de Gaza e também do Irã. A gente sabe que os Estados Unidos estão desesperados para que o Irã faça um novo acordo nuclear, até porque existe uma pressão de Israel para que isso seja feito. Os americanos deslocaram o segundo porta-aviões para aquela região e tudo já está estabelecido. Os iranianos já prometem que se tiver um ataque, a base de Diego Garcia ali nos Estados Unidos vai sofrer retaliações. O Irã, por exemplo, já colocou toda a sua força militar em estado de atenção. A gente tem, pessoal, o Ayatollah Khamenei deixando bem claro, tá? O estado do Irã é de alerta máximo, inclusive anunciando por meio de intermediários que já aceita negociações indiretas. O Irã negociou, colocou Omã como possível intermediador, mas a Rússia, por exemplo, que é uma aliada do Irã, mas sendo sincero, pessoal, não acho que tá, porque a Rússia fala a todo momento, imagina, se os americanos atacarem vai ser um absurdo, vai desestabilizar a região, a China fala coisas muito parecidas, mas não acho nem que China nem Rússia comprariam uma briga se o Irã fosse atacado. E o Irã sabe disso, né? Poxa, somos aliados, mas não aquele aliado militar também tão estratégico a ponto da Rússia comprar uma guerra por conta de um ataque contra o Irã. Então o Irã sabe que vai ter que se virar sozinho. Ele é a cabeça pensante do chamado eixo da resistência, que atua no Oriente Médio. Segundo as palavras da própria Reuters,
a gente tem, pessoal, os aliados do Irã, até mesmo as milícias, por exemplo, do Iraque, já alegando que estão abrindo mão da luta armada, sim, aceito negociar com os Estados Unidos, porque não quero ser destruído, vão abandonar as suas armas, e o Irã, sabendo que um ataque ele é cada vez mais iminente, já anunciando para parceiros locais, hein? O Irã já deixou de sobreaviso. O Bahrein, Iraque, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Turquia. Se vocês ajudarem os Estados Unidos a fazer algum tipo de ataque, algum tipo de retaliação contra o Irã, saibam que a gente vai considerar que vocês participaram também de maneira efetiva desse ataque. A retaliação vai acontecer não só contra os Estados Unidos, mas também contra os países que deixarem, por exemplo, os Estados Unidos usar o seu espaço aéreo ou usar alguma base militar localizada aí nesses países. Percebe o tanto de conflito que está rolando no mundo? Enquanto a gente tem Rússia e Ucrânia, a China fazendo ameaças contra Taiwan, um ataque cada vez mais iminente, por exemplo, no Oriente Médio, e uma guerra comercial se estabelecendo, o mundo, eu diria que está, no mínimo, momento de tensão. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.